acompanha pelas redes sociais, Facebook. Boa noite a todos que acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook aí. Declaro aberta a sessão ordinária no dia 3 de maio de 2022. Solicita a vereadora Ana Frigueta a leitura do texto bíblico. Meu filho, atende a minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência dos teus lábios. Porque os lábios da mulher alheia destinam mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como um absinto, aguda como uma espada de 2 gumes. Seus pés se encaminham para a morte, seus passos atingem a região dos mortos. Longe de andarem pela vereda da vida, seus passos se extraviam, sem saber para onde. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Altinópolis, Estado de São Paulo, realizada aos 19 dias do mês de abril de 2022, terça-feira, horário regimental 18h30. Conferido o livro de presença, foi verificada a presença dos vereadores desta Casa Legislativa: Ana Maria Frigueto Menossi, Benedito José Ribeiro Neto, Éder Rogério Matias, Elaine Cristina Barbosa, Welder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Márcia Solângela de Barros, Marco Aurélio Iezini, Rafaela da Silva Martins, Silvio César Bellini Barbieri. Publicação da pauta foi devidamente realizada na forma regimental e no Diário Oficial Eletrônico do município em 18/4 de 2022. Após a leitura do trecho bíblico feito pela vereadora Ana Frigueto, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária de 5 de abril de 2022, que foi aprovada por unanimidade. Na pauta da sessão, seguinte expediente: matérias para leitura: ofício Prefeitura de Altinópolis, anexo ao PLC 0122. Matérias para leitura e deliberação: indicação 1622, Luiz Carlos da Silva, Ana Maria Frigueto Menossi, Welder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Anhesini. Iluminação de local público: indicação 17 de 22, Ana Maria Frigueto Menossi, para que seja restaurado o ponto de táxi da Praça Matriz e tomadas outras providências. Moção número 7 de 22, de pesar ao senhor Valdivino Luiz. Ordem do dia: projeto de lei número 11 de 2022, de 22 de fevereiro de 2022. Altera o quadro de referência previsto no artigo 2º, inciso 2 da Lei 1971, de outubro de 2017, para incluir o cargo de superintendente no campo área de atuação do Grupo Operacional Comissão. Projeto de Lei 16 de 2022, 7 de abril, concede reajuste aos valores do benefício Vale Alimentação aos servidores do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis. Projeto de Lei 17, de 8 de abril de 2022, autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social ao Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis. Após a leitura das correspondências e dos projetos, as indicações 16 e 17 e a moção número 7 foram, após lidas pelos seus autores, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. Na fase da palavra livre, a vereadora Márcia Solângela de Barros parabenizou a secretária Giane e toda a administração municipal pelas 400 cirurgias de cataratas que serão realizadas entre abril e maio. Agradeceu o empenho do deputado Arnaldo Jardim na reforma da Ponte de Serrana, que se iniciará em abril. O vereador Benedito Ribeiro Neto ratificou a questão da obra na Ponte de Serrana, agradecendo ao deputado Arnaldo Jardim. Pediu atenção especial em relação às limpezas dos bueiros entupidos que acabam colaborando com a proliferação de dengue. Parabenizou o prefeito municipal pelo recap das ruas em vários bairros da cidade. Reiterou a reivindicação de colocação de redutor de velocidade em frente à creche do seu bairro. Citou a necessidade de se colocar filmadoras na praça do skate. Cobrou providências numa reivindicação sua para o redutor de velocidade na rua que dá acesso ao Jardim Luiza. O vereador Marco Aurélio Iezini agradeceu à administração pelo recapeamento, destacando a rua Túlio Zucoloto, que, conforme o projeto, será recapeada. Parabenizou as cirurgias de catarata e sugeriu que, como investimento de urgência, a Prefeitura consiga disponibilizar em estoque cadeiras de roda e de banho e muletas devido ao aumento de AVCs e outras doenças na nossa cidade.
O vereador José Carlos Cristino mostrou fotos de lixos que está há mais de um ano jogados no pátio da antiga estação e no caminho da cascata, dizendo que muitos prefeitos costumam pegar apelidos como Zé Pracinha e quem gosta de lixo é lixeiro. Com relação ao recap das ruas, disse que é muito pedaço de rua e disse que precisa de metragem correta dessas ruas recapeadas para que se possa parabenizar. Agradeceu o Helder, TT e Carlão por terem conseguido os trevos da nossa cidade. Com a parte, o vereador Marco Aurélio Enzini disse que uma cidade que possui o MIT precisa ser melhor cuidada e limpa. O vereador Helder, Donizete Malaguti Ferreira, disse que serão recapeados alguns trechos de ruas e que espera que posteriormente sejam feitos os complementos nos pedaços que ficarão faltando e que precisam de recap. Citou que foi publicado no Diário Oficial a aquisição de câmeras para o cemitério e que espera que essas câmeras sejam realmente monitoradas e solucionem essas cobranças sobre o cemitério. Agradeceu ao deputado Arnaldo Jardim, Léo e Leila de Serrana, ao Jabá e ao prefeito municipal pelas obras na Ponte Serrana. Reiterou a questão da necessidade da instalação de redutores de velocidade, destacando a rua da creche Monteiro Lobato da Coab, onde teve um atropelamento. Disse que as mães estão reclamando sobre a creche da Ermelinda, que estaria em reforma há mais de um ano e que as crianças estariam sendo deslocadas para uma outra escola. Ressaltou que a maior reclamação que está recebendo é sobre a sujeira na cidade, citando a importância da varrição de rua e que foi mencionado na Câmara pela Roseli da Prefeitura no ano passado a existência de uma dotação de R$500 mil para este fim e que até agora não houve esse investimento e que recebeu fotos da máquina de varrer rua que teria sido adquirida por aproximadamente R$380 mil e está parada. Sobre o transporte universitário, citou reclamações que recebeu sobre o preço final deste transporte. O vereador Luiz Carlos da Silva reiterou a importância da colocação de lombada na rua Edson Dutra Barroso, no cruzamento com a rua Gabriel Pereira da Silva, na Coab, onde ocorreu um atropelamento e que já solicitou isso várias vezes em outros mandatos e até hoje não foi instalada. Levantou a questão que foi trazida por um pai sobre moradores de rua e pediu que a secretaria competente estude esse assunto para amenizar essa situação, pois esse pai relatou que sua filha passou por um constrangimento com esses moradores. A vereadora Ana Frigueto ratificou a sujeira na rua Coronel Nori Palma, perto da estação, e ressaltou que se trata de uma entrada e saída da cidade. Cobrou providências com relação aos moradores de rua que estão na Praça Matriz e estão fazendo comida utilizando as raízes da figueira como suporte de fogão. E destacou que esta árvore é imune de corte por lei e que lá estaria tendo sexo ao ar livre, drogas e perigos aos pais que não estão indo mais lá por causa disso. Reiterou o pedido de monitoramento e restauração na Praça da Fraternidade da Coab, que atende 5 bairros, e está toda danificada com bancos quebrados. Pediu cuidado na maneira de se passar a informação ao munícipe, citando como exemplo a rua Túlio Zucoloto, que fica ao lado de um ponto turístico na praça que foi feita em parceria com o senhor José Luiz Palma. E que não estaria na lista das ruas recapeadas e que também não são ruas recapeadas, e sim trechos de algumas ruas da cidade. Ressaltou que é inadmissível o centro da cidade estar nas condições que está, disse que gostaria do endereço do local do monitoramento dessas câmeras que serão instaladas. Após passar a presidência ao serviço, o vereador Éder Rogério Matias repassou as reclamações das mães sobre a necessidade de instalação de brinquedos para as crianças menores de 5 e 6 anos no Parque da Lagoa. Pediu que se pode as árvores da Rua Miguel Issa no Parque do Café. Agradeceu ao setor de água por ter arrumado a falta de água no seu bairro, ressaltou a questão da sujeira da cidade, destacando o corte dos Sansãos, que está entre os bairros Figueiredo Walter e Tomás Alckmin. Sobre o recap de rua, disse que, conforme foi falado, serão apenas pedaços de ruas. Com a parte, o vereador Marco Aurélio Enzini levantou que o Figueiredo Felipe e imediações do bairro Jardim Luiza ficaram quase 3 dias sem água e que essa situação precisa ser avaliada e sugeriu que a prefeitura possa estar avisando com antecedência e levando água para esses moradores caso aconteça novamente. Dispensado o intervalo regimental, o relator Benedito José Ribeiro Neto apresentou parecer ao projeto de lei número 11, tendo sido parecer e projeto aprovados por unanimidade. A relatora Elaine apresentou parecer ao projeto de lei número 16, tendo sido parecer e projeto aprovados por unanimidade. Por fim, a relatora Rafaela apresentou parecer ao projeto de lei 17, tendo sido parecer e projeto aprovados por unanimidade. Não houve inscrições para a fase da explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar-se, o senhor presidente convocou o plenário para a próxima sessão ordinária em 3 de maio de 2022, terça-feira, em seu horário regimental, 18h30. Luiz Carlos da Silva, primeiro secretário, lavrei para constar a presente ata que, depois de lida e considerada de conforme, vai assinada por mim e todos os membros da mesa.
Coloca em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra sobre a ata? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Avisa toda a população que esta sessão não foi transmitida ao vivo em decorrência de problema técnico. Solicita ao primeiro secretário a leitura da pauta. Pauta da sessão legislativa ordinária de 3 de maio de 2022, às 18 horas e 30 minutos. Senhor presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 115 do Regimento Interno e Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Altinópolis, comunica aos senhores vereadores e demais interessados a ordem do dia da sessão legislativa ordinária. Expediente, matérias para leitura. Correspondência recebida 54 de 2022, José Roberto Ferracim Marques, resposta ao requerimento número 5 de 2022. Correspondência número 5522, de José Roberto Ferracim Marques, resposta ao requerimento número 6 de 2022. Correspondência recebida número 56 de 2022, prestação de contas do Hospital de Misericórdia, relativa a março de 2022. Matérias para leitura e deliberação, indicação 18 de 22, o Helder Donizete Malagote Ferreira, Ana Maria Fregueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Iesini. Diminuição de barranco próximo ao trevo da Expoal na rodovia Altino Arantes. Indicação 19 de 22, o Helder Donizete Malagote Ferreira, Ana Maria Fregueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Iesini, instalação de bebedouros e torneiras nas praças e parques municipais. Ordem do dia, não há matérias. Secretaria da Câmara, Altinópolis, 29 de abril de 2022, Éder Rogério Matias, presidente. Solicita ao primeiro secretário a leitura das correspondências. Ofício 91 de 22, 11 de abril de 2022, resposta ao requerimento número 5. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 5, de autoria dos nobres vereadores, Ana Maria Fregueto Menossi, o Helder Donizete Malagote Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Iesini e Luiz Carlos da Silva, sirvo-me do presente para encaminhar a relação dos nomes completos, tipo de contrato, cargos, cargo inicial, em sendo em caso, divisão, subdivisão, datas de emissão, locais de trabalho, atividades desempenhadas e proventos de todos os funcionários relacionados com a DI, número 2304721871, 8260000. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos dessa Igreja Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Ofício 90 de 22. Resposta ao requerimento número 6. Em atenção ao requerimento número 6, de autoria dos vereadores Ana Maria Fregueto Menossi, o Helder Donizete Malagote Ferreira, José Carlos Cristino da Silva, Marco Aurélio Iesini, Luiz Carlos da Silva, sirvo-me do presente para encaminhar cópia integral do processo de justificação da contratação direta da Fundação Sadaced, responsável pela reforma administrativa, acompanhado de cópia de protocolo de entrega do projeto. Para melhor esclarecimento da população, solicito leitura deste ofício, bem como os documentos a ele anexados na íntegra em plenário. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para externar a todos desta Igreja Casa de Leis meus protestos de estima e consideração. José Roberto Ferracim Marques, prefeito. Protocolo. Destinatário Câmara de Altinópolis, prestação de contas, fonte municipal, decreto autorizador 138 de dezembro de 2020. Relação de gastos, março de 2022, R$ 444.499,50. Anexo 27, receitas e despesas, março de 2022, R$ 391.957,84. Altinópolis, 26 de abril de 2022. Protocolo, destinatário Câmara de Altinópolis, prestação de contas, fonte federal, decreto autorizador 138 de dezembro de 2020. Anexo 24, relação de gastos, março de 2022, R$ 142.059,94. Anexo 27, receitas e despesas, março de 2022, R$ 142.042,16. Altinópolis, 26 de abril de 2022. Peço que o segundo secretário realize a inscrição para o uso da tribuna, da palavra ali. Matéria para leitura e deliberação. Indicação, número 18/2022, o Helder Donizete Malagote Ferreira, Ana Maria Fregueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Iesini. Diminuição do barranco próximo ao trevo da Expoal, na rodovia Altino Arantes. Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, indicação número 18 de 2022. O Helder Donizete Malagote Ferreira, Ana Maria Fregueto Menossi, José Carlos Cristino da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Iesini, vereadores da Câmara Municipal de Altinópolis, com fundamento nos artigos 169 e 170, ambos do Regimento Interno dessa Casa de Leis, venho muito respeitosamente a presença de vossas excelências,
apresentar indicação ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, sejam tomadas as devidas providências visando diminuição do barranco próximo ao trevo da Expoal na rodovia Altinarantes. Justificativa. Conforme foto abaixo, com a remodelação do trevo da Expoal ligada à rodovia Altinarantes, criou-se um chamado ponto cego do lado esquerdo no trajeto Expoal. No trajeto Expoal-Pista, sentido Batatais, ao entrar na alça de acesso. A fim de resolver esse problema e trazer maior segurança aos motoristas, solicitamos que seja feita uma diminuição deste barranco, dando maior visibilidade aos condutores. Diante dessa explanação, considerando que a indicação ora solicitada trará maiores benefícios à nossa sociedade, requer que a presente seja submetida à apreciação do augusto plenário, aguardando as providências nesse sentido por parte do Executivo. Nestes termos, pede deferimento, Altinópolis, 28 de abril, Ana Maria Frigueto Menossi, Helder Donizete Malaguti de Ferreira, José Carlos Cristiano da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Enezini. Coloca em discussão. Algum vereador que fazer uso da palavra? Bom, senhor presidente, novos vereadores, essa indicação aqui, ela vem de encontro com um problema que nós identificamos e também muitos motoristas vêm nos procurando em relação a esse ponto cego que ficou ali. Esse trevo da Expoal ali, depois da reformulação, ele ainda ficou um trevo que tem uma velocidade alta, né? Nos outros ali, os motoristas ainda diminuem um pouco. Nesse trevo ali, ainda os motoristas que vêm no sentido Batatais, Altinópolis, passam numa velocidade considerável e esse pedaço desse barranco está atrapalhando um pouquinho a visibilidade. Então, se houver a retirada ali, com certeza trará uma segurança maior aí para os condutores e uma visibilidade maior. Mais algum vereador? Vereadora Márcia. Boa noite a todos, nobres colegas, vereadores, munícipes que estão nos assistindo, toda a equipe de som e da Câmara Municipal. Esse pedido também veio para nós, né, da situação que está ali realmente muito grave, né, e perigosa. Nós nos reunimos, a nossa bancada, e a Rafaela se propôs a procurar as pessoas responsáveis aqui no município, no setor de obras ali, né? E ficamos sabendo que ali é competência do DR, não é municipal. Fizemos um requerimento junto ao DR e hoje tivemos a grata satisfação, a resposta do Zé Carlos, que é diretor do DR de Ribeirão Preto, que nos mandou até a foto, que vai providenciar ali, né, a necessidade de tirar ali aquele mato, aquela terra. Então, nós tivemos uma resposta hoje, até mandou a foto, ali já fizeram a vistoria. Então, a gente fica muito satisfeito, né, muito alegre, e vamos acompanhar se realmente vai estar sendo executado. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereador Rua. Inclusive, senhores vereadores, eu também fui procurado por várias pessoas que reclamaram ali, né, daquela acessibilidade que realmente está bastante prejudicada, né? E eu moro nas proximidades lá também, e a gente tem visto, notado mesmo que realmente a visão fica bastante ruim. Quando está descendo da Expoal para acessar a pista, fica bastante ruim. Inclusive, não é só esse problema, ali tem um problema mais sério do que a visibilidade ali. Os caminhões, né? Nós temos aqui o Walter Moreira, que é um grande empresário, que todos nós conhecemos, e alguns motoristas dele me relataram que o espaço é muito pequeno onde foram feitas aquela abertura, e o que acontece? Quando entra um caminhão, né, um tremião ou um bitrem ali, o que acontece? Quando ele acessa no meio da bola ali, ele tem que parar porque tem que dar preferência para quem vem na pista. E a traseira do caminhão continua lá no meio da pista de trás. Então, não é somente uma abertura naquele espaço, né, que, como a vereadora Márcia disse, é de competência do DR, mas também vai ter que ser feito um estudo com relação a estar aumentando o diâmetro da bola do trevo, assim, da bifurcação, assim, porque realmente, quando o caminhão é comprido, ele para ali na frente para esperar o pessoal passar, só que a traseira fica lá, tomando a outra pista para quem vem sentido Altinópolis Batatais. Se ele está vindo do Mujolinho, ele para
e observa o veículo que vem no sentido Batatais Altinópolis, ele fica com a traseira do caminhão lá na outra pista para quem vem de Altinópolis Batatais. Então é uma situação bastante complicada. Isso pode causar acidente gravíssimo ali. Porque na realidade, mesmo com as placas de redução de velocidade, que se eu não me engano acho que é de 40 ou 60 por hora, mas tem muita gente, 40, né? Tem muita gente que não respeita esse limite de velocidade e passa em velocidade bem maior, né? E essa questão da visibilidade, o Edson, né, mais conhecido por Tomate, ele já havia relatado, e alguns outros moradores dali das proximidades ali que acessam muito aquele local, aquela bifurcação, eles já haviam reclamado e realmente faz sentido. E a gente tem que, eu não sei se foi passado aí para o José Carlos, né? Mas também tinha que falar a respeito dessa questão do espaço ser muito curto para tremião e bitrem, né? Que são veículos muito longos, né? Que a gente sabe que são veículos longos e que realmente pode ocasionar um acidente ali. Poderíamos até fazer um requerimento em nome de todos os vereadores e enviar lá para o DR para que fossem tomadas essas providências. Nesse sentido, porque a necessidade ela é notória e é de interesse de toda a nossa população, não só da nossa população, como de todas as pessoas que passam por ali, né, que estão realmente correndo risco de vida. Eu acredito que poderíamos fazer visando o interesse de todos, né, tomar uma providência com relação a estar aumentando ali o diâmetro daquela bifurcação ali. Muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Carlão. De fato, essas questões levantadas são pertinentes. A questão do trevo, melhor esclarecendo, quando nós tivemos a reunião em São Paulo com o Caran e o deputado Vanderlei Macris, tratando desse assunto dos trevos, deixar claro que a intenção do superintendente do DR, do Caran, era fazer os trevos em sua plenitude de acordo com o necessário. Mas em razão da urgência, ano eleitoral, orçamento de Estado, essas coisas, acabou se chegando a um consenso de fazer os paliativos e posteriormente, em outro ano, com outro orçamento, com mais tempo para licitação e tudo mais, fazer as correções adequadas. Então, esses assuntos que são levantados são pertinentes. Nota-se que, por exemplo, o trevo de acesso principal da cidade, ele tem mais abertura, ele está mais tranquilo, e o trevo de Cajuru também tem. Já o de acesso Coab, Jardim Luiza também será feito. E o do Monjolim, ele realmente tem essas dificuldades que vossas excelências levantaram aí, em razão da forma original que eles foram construídos. De qualquer maneira, o intuito principal é a preservação de vidas. Eu acredito que com a diminuição de velocidades, em razão do contorno dos trevos, o objetivo foi atingido. O primeiro objetivo, que é a preservação de vidas. Mesmo que haja hoje um acidente, a tendência de vítima fatal é muito menor do que no estado em que estava, quando você teria que atravessar a rodovia para fazer o contorno do trevo. Então, o primeiro objetivo, eu acredito que tenha sido conseguido. Esses levantamentos são pertinentes, acredito sim que seria interessante já levantar essas pautas para o DR, para o estudo de quando for fazer a forma definitiva dos trevos, a gente está fazendo essas correções adequadas. Só complementando, inclusive em relação a essas carretas, foi discutido, porque o projeto inicial tinha aquela questão se seria de Santo Antônio, que nós pedimos que fosse feito de uma forma diferente, e foi levantada essa questão que essas carretas, mesmo antigamente já acontecia esse problema, que além do bico ficar atrás, teria a questão da rodovia. Presidente, ele ficava parado na rodovia ali. Vereador, peço perdão pela intromissão aí na tua palavra, mas eu preciso sair com urgência, que eu estou passando muito mal, tá? Vou no hospital. Muito obrigado. Não, pode deixar.
Não, era essa questão, que, como tinha comentado, foi discutido com o pessoal do DR, e tinha esse problema, assim, da traseira do tremião já ficar, né, quando acontecia de coincidir, de vir um veículo dos dois lados e mais o tremião. Acontecer essas 3 situações momentâneas, né, e ainda o tremião ficava atravessado na pista. Foi discutido isso e concordo aí com os demais vereadores que tudo que for para beneficiar, nós com certeza estaremos juntos. Mais algum vereador? Vereador Zé Carlos. Então, sobre aquele trevo lá, é o seguinte, o erro ali não é do DR, não é de ninguém. O erro ali foi a pista que desce da Expoal, a hora que ela vai chegando na rodovia, ela puxa para o lado do distrito e puxa para o lado do posto ali da rodovia, né? Para o Altinarante, para o lado da cidade. Então, aí a hora que vem, todo mundo que vem de Batatais, que vai subir para a Expoal, mesmo no carro simples, ele tem que atingir a mão contrária para subir, senão não sobe. Todos os carros que vem de Batatais assim, a que vai virar para a Expoal, tem que pegar a mão. Porque as vias que desce, a que chegando uns 30 metros para chegar no trevo, todas as duas, uma puxa para o distrito, a outra puxa para o lado da rodovia Altinarante, em sentido posto da rodovia. Então o erro está ali, na rua que desce. Se quebrar o barranco, não vai adiantar nada. Só se quebrar o barranco, inive e asfaltar para subir para a Expoal. Quebrar todo o barranco, deixar inive com asfalto. Senão não vai adiantar. Mais algum vereador? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Indicação número 19/2022. O Helder Donizete Malaguti Ferreira, Ana Maria Figueiredo Menor, Zé Carlos Cristina da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Agnesini. Instalação de bebedouros e torneira na praça e parques municipais. Destinatário? Excelentíssimo senhor Éder Rogério Matias, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Altinópolis, indicação 19/2022, o Helder Donizete Malaguti Ferreira, Ana Maria Figueiredo Menor, José Carlos Cristina da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Agnesini, vereadores da Câmara Municipal de Altinópolis, com fundamento nos artigos 169 e 170, ambos do regimento interno dessa Casa de Leis, venho respeitosamente, presidente de Vossa Excelência, apresentar a indicação ao senhor prefeito municipal para que, através da secretaria competente, sejam tomadas as devidas providências visando instalação de bebedouros e torneiras nas praças e parques municipais. Justificativa. A referida indicação representa reivindicações de inúmeros munícipes que se utilizam das praças e parques públicos da cidade, em especial aos locais que possuem parques infantis e academias ao ar livre. Na maioria dos referidos locais não se encontra disponibilizado bebedouros ou torneiras para que os usuários possam se hidratar e se higienizar. Diante dessa explanação, considerando que a indicação era solicitada para maiores benefícios à nossa sociedade, requer que a presente seja submetido da apreciação do augusto plenário, aguardando as providências nesse sentido por parte do Executivo. Nesses termos, pede deferimento, Altinópolis, 28 de abril de 2022, Ana Maria Figueiredo Menossi, Helder Donizete Malaguti Ferreira, José Carlos Cristina da Silva, Luiz Carlos da Silva, Marco Aurélio Agnesini. Coloca em discussão. Conforme a justificativa aqui, né, muitos munícipes, mães principalmente, têm nos procurado em relação a essas questões de bebedouros e torneiras nas praças. Nós estamos vendo aí a construção de várias praças, né, praças bonitas, por sinal, inclusive a parceria que teve aqui na praça aqui em cima, próximo ao batalhão, só que esses locais não estão sendo disponibilizados bebedouros e nem torneiras ali para as crianças lavarem a mão, enfim, após o uso, né? Então essas pessoas nos procuraram, pediram aí para que a gente pudesse intermediar junto ao Poder Executivo para que fosse disponibilizado pelo menos torneira, para que ali possam fazer a sua higiene, mesmo beber água, né? Quem quiser. Mais algum vereador? Eu gostaria. Vereador Elaine. Indo de encontro com essa indicação do vereador Helder, já foi colocado nos parques ecológicos e no Parque da Lagoa o bebedouro. Não sei se ele está instalado. Eu tentei passar a foto para o setor de transmissão, mas a gente tinha que ter passado foto antes de iniciar a sessão. Eu coloquei as fotos no grupo da Câmara. E em conversa que a gente teve no departamento do gabinete da prefeitura, o prefeito tem interesse, Helder, de colocar realmente um bebedouro em todas as praças. Já tem a
a empresa, não sei se já foi feita a licitação para compra, está terminando as praças e ele vai colocar em todas elas. Então, nos parques ecológicos, no Parque Ecológico e Parque da Lagoa já está, eu acredito que ele já esteja funcionando. E nas praças vai ter, sim, já foi feito um levantamento de quantidade, já está sendo efetuada a compra para ser instalado assim que terminar, acho que a praça, para colocar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os bebedouros, a foto deles já está aí no grupo da Câmara, para vocês verem, é que eu não consegui passar para a equipe de transmissão. Mais algum vereador? Vereadora Ana. Esse pedido é muito interessante, mas ele tem que ser acompanhado do segundo pedido. Não adianta ter bebedouro se não tiver os sanitários. Foi feito já pedidos para o Jardim das Esculturas. Foi colocado, inclusive, uma sugestão de fazer os sanitários ali do lado do posto de saúde, perto do Jardim das Esculturas. E lembrando a população que todos os vereadores, eles anotam os pedidos feitos, mas eles também têm que ter a responsabilidade de conservação. Já foi instalado o bebedouro no Jardim das Esculturas, certo? E eles deterioraram. Já foi instalado o bebedouro na Praça da Matriz e já estragaram. Então, tem que ser feito também esse material de uma forma que evite depravação. A população também tem que fazer a parte dela. Eu volto a dizer, precisa de ter no ponto de turismo, Jardim das Esculturas, próximo a ele, não há necessidade de ser nele para não descaracterizar o local, sanitários adaptados, assim como o meu pedido na última sessão, na Praça da Matriz. Precisa de banheiros adaptados lá. A sugestão foi pertinente, Helder, porque realmente, principalmente nessa praça, que virou um ponto... o maior ponto de turismo em termos de fluxo de pessoa atualmente, e lá realmente não tem. E volto a dizer que no colocar também pensem na possibilidade de sanitários. Parabéns pela indicação. Mais algum vereador? Coloca em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aprovado. Uso da palavra livre. Vereador Welder. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, equipe de transmissão, funcionários, todos os munícipes. Rapidamente, nas minhas palavras livre hoje, gostaria primeiro de fazer uma cobrança novamente aí ao setor da prefeitura. Ali perto da oficina do João Paulo, na rua Rio Grande, teve um problema com o poste ali, está fazendo aniversário, já faz quase um ano, que um caminhão bateu no poste ali, estragou o braço de iluminação. E desde outubro do ano passado nós identificamos esse problema, os vizinhos ali me chamaram, fui lá à noite, realmente vi. E recentemente ali, conversando com alguns policiais, está virando ponto de droga. Foi encontrado droga, ali tem um terreno, né, do lado da oficina, foi encontrado droga ali, está tendo um certo início de, não sei se podemos considerar tráfico, mas ali, devido à falta de iluminação, devido a toda uma estrutura propícia para esses tipos de acontecimento, né, está acontecendo isso. Nós já fizemos, eu fiz pessoalmente, tenho aqui conversas em relação a isso, que fosse colocado esse braço de iluminação novamente. Na época ainda até pedi paralelo com o que nós pedimos no Jardim Luiza também, próximo à padaria Silvas. Em ambos os locais não foram colocados, mas nesse especificamente está ocorrendo esse problema. Tá? Então, fazer essa cobrança novamente sobre essa iluminação. Estava com fotos aqui para que a gente pudesse passar também, não deu tempo aqui de compartilhar, mas que pudesse ver esse braço. É uma questão simples, né, de se resolver. É só pedir esse braço novamente ali para a CPFL, para uma empresa competente, e voltar essa iluminação ali, que com certeza ameniza ou pelo menos dificulta essas situações aí que vem ocorrendo lá. Também trazendo aqui informações sobre munícipes em relação à coleta de lixo no bairro Armando Vicentini. É um bairro novo, ali tem alguns moradores agora, né? Principalmente na parte de baixo ali da morada Gabriela. Segundo relatos deles, não está passando a coleta de lixo ali no bairro. Faz mais de semana que eles estão ali acumulando seus lixos,
segundo eles, não está passando o caminhão ali nessa parte de baixo do Armando Vicentini, na parte de baixo da Morada Gabriela. Tá? Então, uma atenção especial do setor competente aí também, se essa informação procede mesmo. Gostaria de trazer a informação também em relação... hoje foi anunciado o processo seletivo, né, número 1 de 2022, que são para professores temporários. É legal a gente compartilhar essa informação, dividir aí o mais urgente possível, porque as inscrições elas são de 4 a 15 de maio e a prova já é no dia 29 de maio. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir aí, tem um curto prazo tanto para a inscrição quanto para a prova. O processo seletivo, então, portanto, 1 de 2022 para professores temporários. Além do concurso público também, que as inscrições vão até no dia 9 de maio. Aproveitando esse assunto de professores também, eu não sei se só eu, mas eu creio que mais vereadores aqui estão sendo procurados também pelos professores aqui da rede do município. Gostaria de parabenizar, inclusive, já o prefeito de Santo Antônio da Alegria, Ricardo, o prefeito de Cajuru. Batatais já tem um piso acima do nacional, né? Mas nós estamos sendo procurados aí por esses professores porque tem uma portaria do governo federal em relação a esse piso. E aqui em Altinópolis nós sabemos que existe uma discussão nacional sobre esse assunto, né? Sobre essa questão da portaria, mas fica a critério do Poder Executivo aí fazer esse aumento desse piso para os professores. Aqui em Altinópolis, o valor está bem abaixo do piso. Os processos seletivos e o concurso que foram anunciados mantêm os valores abaixo do piso. Então, nós estamos cobrando do Poder Executivo, continuaremos cobrando e precisamos aí do apoio também do magistério sobre esse assunto aí, para que tenha pelo menos uma devolutiva da Prefeitura, do nosso setor competente aí, sobre esse aumento do piso. Nesse assunto também de piso salarial, amanhã será votado na Câmara dos Deputados o piso das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem. Nós estivemos em contato aí com o deputado Vanderlei Macris nessa semana. Inclusive, gostaria de agradecer pela viabilização também de mais recursos para a questão dos trevos do Jardim Luiza. Ele confirmou seu voto favorável ao projeto de lei que será votado amanhã em favor dos técnicos, em favor das enfermeiras. Tenho certeza que esse projeto ele será aprovado. Presidente sancionando, nós caímos aqui no município para que esse projeto e que esse piso também seja reajustado. Nós fomos tanto cobrados, né, em relação à questão da reforma administrativa, que supostamente não estaríamos valorizando a área da saúde. Chegou a hora de o prefeito, de uma forma legal, através desse projeto, desse piso, que será um marco histórico para essas classes profissionais, chegou a hora também do prefeito valorizar essas pessoas e, através desse projeto de lei, quando sancionado pelo presidente, fazer aí os reajustes devidos para esses funcionários. E, no mais, minhas palavras eram essas hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Vereadora Ana. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, munícipes. Algum tempo atrás, numa sessão aqui, foi proposto um aumento de salário, e até me lembro o valor, de 6%. Acredito que a maioria de vocês estão sendo questionados sobre esses 6% até hoje. Por mais que a gente tente explicar o que está acontecendo, eu estou tendo uma certa dificuldade. Porque, ao meu ver, seria 6% acima de um salário mínimo, que é o piso mínimo que um funcionário pode receber na prefeitura. Então, eu gostaria de saber se alguém poderia me explicar como que foi feito esse aumento, como que aconteceu, para que os munícipes, Virlene, se tiver essa informação, pudesse ter essa informação corretamente. Sim, Helder, nós estamos sendo procurados por professores de várias escolas que estão reclamando que eles não estão ganhando o piso adequado ao salário atual, segundo a portaria do governo federal.
Eles tentaram uma conversa, já tentaram uma conversa alguns profissionais com o pessoal da Secretaria da Educação e não chegaram a um consenso ainda. Estou aguardando o contato deles, eles estão procurando uma outra situação para tentar resolver e caso não consigam resolver, eu acho que seria muito interessante a secretária da Educação vir até essa Casa de Leis aqui e passar essa informação para todos os profissionais da educação do que é que está acontecendo, né? Porque essa questão é muito importante, eles querem o aumento que eles têm de direito, que está atrasado. Então, uma informação direto da secretaria. E se fosse possível, Elaine ou outro vereador que explicasse esse 6% de aumento que alegam que não chegou. Continuam recebendo o salário mínimo. Fazendo um favor. Posso responder? Ana, eu concordo. Realmente, o salário mínimo, mesmo com esse reajuste, 1.210, 1.209, é um salário muito baixo perante as coisas que estão muito altas. Assim que surgiu o salário, que as pessoas vieram me questionar que realmente eles só tiveram uma equiparação salarial. Nós fomos numa reunião com a doutora Roberta, estava eu, a Rafa, o Silvio, o Juan e a doutora Márcia, e a gente questionou a Roberta a questão do salário. E ela disse que sempre foi feito assim, não foi feito assim este ano, mas que o aumento foi dado a todos os funcionários, todos, inclusive quem recebe um salário mínimo. Só que os 6% que eles receberam de reajuste ainda era inferior ao salário mínimo readequado. E aí eles tiveram essa equiparação salarial. Nós questionamos a questão de dar o aumento do salário mínimo, em seguida os 6%. Ela disse que legalmente isso não estava previsto, porque sempre foram tomadas medidas nesse sentido, que eles receberiam 2 aumentos aleatórios, 2 aumentos da mesma forma. E isso não manteria o equilíbrio dos outros cargos e salários, que o salário mínimo ele seria maior, o funcionário que recebia um salário mínimo passaria a ganhar mais do que outro funcionário que teria um cargo, um salário um pouco maior. Entendeu? Porque 1.210 mais 6% seria maior do que outro cargo que estaria com um salário maior. Isso diz que sempre foi feito. Daí nós pensamos a necessidade de, já que não podia fazer o aumento paralelo ao aumento do salário mínimo para esses funcionários, nós pensamos em colocar um abono, alguma coisa para quem realmente recebe o salário mínimo básico, apenas o salário mínimo. E nós fizemos uma indicação para que essa indicação pudesse ser encaminhada para a Prefeitura. No momento da indicação, nós soubemos que a Prefeitura de Santo Antônio fez esse abono salarial, um subsídio, que cada município optou por escolher um nome, e que isso foi julgado inconstitucional, que não poderia estar abrangendo essa categoria da forma total, apenas uma categoria exclusiva de funcionários de uma categoria certa, enfermeiro ou alguma outra situação. E é isso que eu tenho. Eu sou solidária a essa situação, acredito que era válido o reajuste do salário mínimo, mais os 6% de aumento no salário deles, justo, né? Só que, pelo que a gente entendeu, sempre fizeram o reajuste dessa forma. Então, resumindo, deixa eu ver se eu entendi. Por lei, todos os funcionários têm que ganhar no mínimo o salário mínimo, por lei. Foi feita uma proposta de 6% de aumento, que não aconteceu, é isso? Porque o reajuste foi feito para todos os funcionários. Quem ganhava um salário mínimo ainda ficou abaixo do aumento nacional que o salário mínimo teve. E eles tiveram uma recondução para igualar, uma equiparação para chegar no salário mínimo. Mas o certo não seria o funcionário ganhar no mínimo um salário mínimo vigente?
Sim, mas com o aumento que eles tiveram, que foi antes do aumento do salário nacional, não conseguiram fazer essa equiparação do salário mínimo mais 6%, porque o 6% foi dado antes do aumento do salário mínimo nacional. Então, não houve aumento de salário. Bom, eu entendo que houve. Passa a presidência ao vereador José Carlos Cristino, para usar o uso da palavra. Com a palavra, o vereador TT. Boa noite a todos que nos acompanham uma vez, que as palavras são pouco. Agradecer ao Vanderlei Macris aí. Mais um trevo foi cedido aí, mais para frente o trevo do Jardim Luiza. Reclamações vão ter, mas aí foi falado daí em São Paulo que ia fazer o paliativo mais simples. Depois vinha fazendo, como sugeriu os vereadores, que umas melhorias a mais, que sempre tem problema. A reforma sempre larga alguma coisinha para trás. Então vai estar adequando isso aí, arrumando certinho. E para falar pro setor competente da prefeitura aí, o buraco ainda está aberto na rua Mauro Matsu lá. Já acho que pelo órgão que eu procurei saber, 15 dias. Então 15 dias já vai se dar amanhã. Vamos ver se amanhã estampa o buraco lá onde que tinha vazamento da água, está aberto e está atrapalhando o coisa de veículo passa lá na rua lá, tá bem complicado lá. E mais uma vez eu peço, fui na Secretaria de Obra, mais uma vez, é aquilo que a gente já está cansado de saber, os munícipes, né? Não bate a porta na cara da gente porque não pode. Mas a resposta é a mesma. Estamos comprando, já vai para mais meio ano, já nem uma placa no bairro. Não é eu que fico pedindo placa, não, gente. Eu sei onde eu moro, graças a Deus. É os motoqueiros, é os caras do gás. Aí as pessoas vai lá, pede um gás, tem que ficar esperando na porteira da Espol, porque a pessoa não sabe onde que é a rua. Eu acho que já passou da hora já do setor competente aí que mexe com placa aí. Pelo amor de Deus, né? Da organizada lá, ó, já faz 5 anos que tem aquele bairro lá. Então, o secretário aí, ó, mais do outro, vamos prestar mais atenção no serviço aí, que a gente sabe pra onde você foi, eu conversei com você sabe disso, conversei bastante, desejei boa viagem ainda, que seja posta essa placa lá pra nós, seja posta só a placa lá e vai acabar. Eu acho que o problema é 4 placas naquela rua, lá naquele bairro. Essas são minhas palavras. O Sansão continua lá do mesmo jeito. Disse que agora falou lá alguns falam aí, bairro esquecido. Não vai ser bairro esquecido, não. Eu tô lá ainda, hein? Se eu morrer, eu já não sei como é que fica, mas não é bairro esquecido, não. Lá tem morador digno lá, que tá lutando lá pelas tuas casinhas e tá construindo. Lá não é bairro esquecido, não. Vê o que vocês falam aí, que eu sei quem falou, hein? Chegou até em mim e você já me falou isso também, a pessoa que me falou isso. Essas são minhas palavras aí. Retorna a presidência ao vereador TT. Solicito ao plenário a despesa do intervalo regimental. Dispensado. Ordem do dia. Não há matéria na ordem do dia. Faz explicação pessoal. Algum vereador? Presidente, encerro a presente sessão. Eu convoco o plenário para a próxima sessão ordinária, 17/5/2022, terça-feira, no regime regimental, às 6h30. Uma boa noite a todos. Temos esse probleminha técnico aí, mas logo vocês vão estar com os vídeos aí. Porque acontece, problema acontece, né? Muito boa noite e obrigado a todos aí.